A tosse é uma coisa que tira muitas famílias do sério, não é mesmo? E se a gente parar para pensar, os dados científicos trazem que uma criança saudável, ela vai tossir de 60 a 120 dias no ano. Surreal, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho de tosse, a gente precisa determinar primeiro quais são as principais causas de preocupar de fato com essa tosse. Esse é o Pode Mandar Áudio e fica aqui se você quiser ouvir um pouquinho sobre tosse. Doutora, pode mandar áudio? Abrindo o nosso leque para falar sobre tosse, as nossas principais preocupações com a tosse são se as características dela vão falar sobre benignidade ou não. E o que me diz sobre benignidade de tosse? A grande maioria delas, elas vão trazer mais sobre vias aéreas superiores, sobre secreção nasal, e a tosse vem como um mecanismo de defesa, na verdade. A criança ela vai tossir para expulsar alguma coisa que está incomodando. O que a maioria das famílias não vai pensar, né? Quando a gente vê a tosse, nossa preocupação é se tem alguma coisa acontecendo no pulmão, e a gente vai abranger um pouquinho mais disso. Ainda no quadro da tosse, o que vai fazer a gente a ficar mais preocupado, a gente da pediatria, e que deve nortear também a vocês, família, sobre essa preocupação? O principal item é, se é uma tosse por mais de 3 semanas, e se essa criança ainda não foi avaliada, é para acender uma lanterninha amarela de preocupação. Se ela vem associada à febre por mais de 72 horas, também é um sinal de preocupação. Se essa criança fica cansada, quando eu digo cansada, não é cansada para brincar só, é cansada, marcando costelinha, uma respiração ofegante, um chiado no peito que a gente escute, ou se a criança fica prostrada, e a palavra prostração está muito banalizada, a gente fala prostrado para muita coisa, mas de fato uma criança prostrada é uma criança que deixa de comer, que atrapalha o sono, que limita a vida cotidiana, e aí a gente precisa se atentar a esses sinais de alerta. Se a gente tem algum desses itens presentes, a gente precisa procurar um especialista. E hoje eu trouxe para bater um papo com a gente a doutora Patrícia Darram, pneumopediatra, mãe do Felipe e da Amanda. Não é isso? E aí eu vim começar com você, Paty, para a gente começar nosso assunto sobre a tosse é a principal procura do seu consultório? Com certeza, eu acho que não somente do meu consultório, mas da maioria dos pediatras e dos E pneu. pneumologistas pediátricos. Só que quando chega para mim, já chega com um tempo de tosse, geralmente assim, tentei de tudo e não consegui resolver. Então, assim, com certeza é o que eu mais atendo. De tosse de 2, 3 semanas até tosses, às vezes, de meses, né? Exatamente, ainda mais nessa sazonalidade que a gente está do outono, né? Então a gente vai ter tosse, todo mundo vai tossir, né? Se a gente pensar nos 120 dias, a criança tosse 10 dias por mês, né? O mais interessante que você estava falando dos dias é que a gente normalmente concentra isso nos meses de frio. Exato. Então, quando a gente fala assim, olha, seu filho vai fazer uma infecção de vias aéreas superiores, um resfriado comum, ele vai ter 7, 8. Se ele frequenta a creche, vai para 10, 14. 12, 14 vezes. Mas não é assim 10 vezes distribuído assim uma vez por mês. Exatamente. Geralmente é tudo concentrado nos meses de frio. Março, Então isso agosto, mais ou apavora, menos. porque a impressão que os pais têm é que a criança está Adoece sempre resfriada, né? Exatamente. Ainda nessa história da tosse, eu acho que a nossa principal preocupação e é onde a gente tem que agir, que é onde o vínculo pediatra e pneumopediatra tem que estar muito forte, é no lactente sibilante, né? Essa definição é uma coisa, gente, que assim, muitos de vocês não vão saber, mas a gente não chama todo chiado de asma, né, Patrícia? Não, com Explica mais pra certeza que gente não. sobre isso. A gente chama de lactente sibilante, bebê chiador, né? Eu acho que as mães vão entender melhor. É uma criança que tem recorrência. Tem uma definição mais aceita que é 3 crises em 2 meses ou 30 dias de sintomas contínuos. Então, é uma criança que chia, tosse com certeza e às vezes tem crises até mais graves com falta de ar. O que a gente sabe é que até a idade de 2, 3 anos, a cada 3 crianças que chiam, 2 vão parar de chiar. Vai ter um grupo que vai até uns 2, 3 anos, tem um grupo que vai até um pouquinho mais, 5, 6 anos de idade, e vai ter o verdadeiro asmático que vai sibilar, vai ter crises até a idade adulta, né? E a gente tem muita relação de história familiar, né, Patrícia? Geralmente a criança que vai cronificar um pouquinho mais essa asma tem pais que foram asmáticos, né? Exatamente. Ou são ainda. É um dos fatores pra gente, porque assim, muitas vezes o que acontece? Chega no consultório e fala assim, mas meu bebê vai ser asmático? Essa é a pergunta que me fazem Todo direto, dia. né? E aí, assim, eu não tenho como bater o martelo por causa da idade dela. Mas se você tem uma mãe ou um pai ou um irmão asmático ou com rinite, enfim, com outras alergias, se a criança apresenta outras alergias, se ela tem, por exemplo, alergia de pele, se ela tem rinite, se ela já passou por alguma emergência, por exemplo, já fizeram alguma medicação de asma e ela
Respondeu bem. bem, né? Então, assim, ou quando ela tem muitas crises, porque aquelas crianças que costumam parar de chiar, frequentemente elas têm crises mais espaçadas. Elas não têm crises, assim, de 15 em 15 dias, como o verdadeiro asmático, Uhum. né? E assim, uma grande preocupação. E aí, pra gente, antes de falar da bombinha, asma e bronquite é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que parar de falar de bronquite. Ah, mas ele teve bronquite. Será que ele vai ter asma? Então, é a mesma É coisa. porque quando me falam isso, eu falo assim, asma brônquica e bronquite É, asmática, eu acho que cai a ficha. É exato. porque, na verdade, se a gente pegar o pé da letra, existem outras bronquites. Não tem somente a bronquite asmática. Uhum. Tem bronquite infecciosa, você tem a bronquite do fumante, mas na pediatria, frequentemente a gente está falando da Da mesma mesma coisa. coisa, é. E aí, uma preocupação que as famílias têm muito é sobre a possível dependência da bombinha, né? Ah, mas assim, bombinha de novo? Precisa mais uma? Mas essa aqui você passou por 3 meses, a pneu me mandou eu usar 6 meses. E essa preocupação vem com a história de gerar dependência. Ninguém lembra que a dependência do açúcar pode acontecer, né? Com Mas a certeza, dependência da bombinha eles com lembram. E que, certeza. de fato, não existe essa dependência. Os inalatórios, eles vêm como um mecanismo de ação, dilata esse brônquio para poder ter a resposta. E assim, quando a gente escuta muito isso, é uma parte que eu acho que você, como pneumo, vai ter mais força de palavra do que eu. Na verdade, a história da dependência da bombinha, ela tem um fundamento, né? Por quê? Porque as pessoas não tratam, elas usam um broncodilatador para poder respirar no dia a dia, e aí realmente elas estão dependentes da Exatamente. medicação de crise. Então, essa é a dependência. Mas ninguém fica dependente de uma medicação de prevenção. Uhum. Então, assim, o que eu costumo falar para as mães, assim, ó, dá uma olhadinha aqui na caixa. É microgramas, né? A gente vai fazer inalatório, a gente ainda vai lavar a boca, a gente vai usar uma dose razoável, que também não pode se exagerar Em nas excesso, doses. E aí, assim, isso é muito melhor do que ela correr o risco de entrar em crise e precisar de um corticoide oral, via oral, miligramas, uma quantidade muito maior, né? Com muito mais efeitos colaterais. Aí, pegando o gancho do corticoide oral, e a gente precisa deixar de banalizar esse uso louco de corticoide que a gente vive, né? A bendita da prednisolona devia precisar de receita para comprar na farmácia. Não, com Que certeza. qualquer um que está atendendo criança com algum sintoma respiratório, vou pensar, não é qualquer um, vamos pensar em médico de saúde de atenção primária, em não pediatras atendendo em emergências, a gente pega muita prescrição da bendita da prednisolona, assim, à torta e à direito. E aí teve uma posição nova que eu estava lendo sobre até no congresso que você estava, eu acho, que falou sobre o tempo de uso de corticoide. Você É, teve na, alguma coisa disso, não foi? na verdade é o seguinte, o que a gente sabe que tem segurança para uma criança é usar no máximo 2 ciclos curtos de prednisolona. Sem ter Então, efeitos ciclos colaterais, curtos, né? 5 dias, estourando 7 dias, Uhum, 2 vezes no ano. exato, Tem criança usando de 15 em 15 dias. Isso é um absurdo, né? Aquela exato, questão de usar um corticoide para um resfriado comum, que é uma doença autolimitada que vai melhorar exatamente. sozinha. E aí a gente tem que lembrar que as lesões elas podem acontecer em um monte de órgão-alvo por causa desse uso discriminado. Exatamente. Lesão ocular, enfim, várias Pressão coisas, alta, pressão né? alta, a gente tem muita coisa para relacionar. E aí tem todos os efeitos que isso pode gerar. Aí passando pela bombinha, que é uma coisa que a gente sabe que as crianças frequentemente vão precisar usar, e aí eu pego muito na técnica com as famílias, porque a grande maioria tem feito técnica errada ou escolhe o espaçador de forma errada, higieniza de forma errada. E assim, até qual idade a gente usa o espaçador com a máscara? Quando que já pode largar o espaçador com a máscara? Porque eu acho que o espaçador a gente não larga, né? Exatamente. Isso é uma briga constante entre É. pneumologista de criança e E de de adulto, adulto. né? Porque a gente não larga o espaçador. Eu tenho uma dificuldade em liberar meus adolescentes para os pneumos de adulto, porque eu sei que eles vão tirar o Exatamente. espaçador. Até tem dispositivos novos agora que a gente até Aham. pode fazer sem, Sim, né? com certeza. Mas, na verdade, assim, a finalidade do espaçador é aumentar a quantidade de medicação que chega no pulmão e diminuir o que fica na boca. Então, isso a gente não quer só para criança, né? Isso é para todo mundo. Nos bebês, geralmente a gente vai usar com a máscara, porque a gente não tem outra opção, né? E a gente vai usar o critério tempo, ou seja, você vai deixar a máscara um tempo. Tem gente que fala 15 segundos, eu costumo estender isso para 20 a 30, porque eu sei que a contagem das mães E foge do a rosto. contagem das É. mães é diferente da minha, mas tudo bem. Quando a criança ainda não tem 5 anos para a gente tirar a máscara, mas ela já participa, você já pode pedir um comando. Então, você pede para ela respirar fundo dentro da máscara. Aí eu peço para as mães contarem as respirações e não o tempo, né? E aí, a partir de 5 anos,
dependendo da idade, dependendo da criança, às vezes 4 anos, eu tento tirar a máscara, continua com espaçador, mas com a peça bucal. Então, a gente pede para a criança ela puxar a medicação e segurar, né, durante 10 segundos. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai melhorando a eficácia da Da medicação. respiração também, né? Ele consegue Exatamente. controlar um pouquinho mais. E ainda falando dos bebês, das crianças com sintomas respiratórios, eu acho um gancho muito importante a gente falar das complicações que os pacientes respiratórios podem vir a ter durante o decorrer da vida. Uma das principais que eu vejo muito é a alimentação e exercício. Então, essa criança, quando a gente não faz o tratamento de forma adequada na infância, e aí a gente volta a falar um pouquinho do lactente sibilante, é um adolescente, um pré-adolescente com prova de função pulmonar que começa a ficar prejudicada, e aí o desempenho em atividade física, que agora a gente vê que a criançada tem gostado, tem tido. A gente pega uns pais com muita aptidão para atividade que querem levar os filhos, e a gente pega uma deficiência nisso, né? E aí você tem percebido muito isso também? Não, com certeza. Na verdade, na pediatria, a prova de função pulmonar, a asma pediátrica, demora um bocado para a gente ter alteração. Então, é frequente a gente ter um paciente ainda com muitas crises, mas ainda com uma espirometria legal. Quando começa a alterar a espirometria, que o negócio está degringolando Desandando, né? já, né? E a gente sabe hoje que um paciente com função pulmonar ruim, já na pediatria, ele provavelmente, assim, aumenta muito as chances dele ser um adulto com problema de função pulmonar, inclusive predispor um DPOC, né? Por Exatamente. exemplo. Então, assim, eu sempre avalio as funções pulmonares dos meus pacientes e o que mais me preocupa é aquele paciente que perde absolutamente o limiar de percepção. Então, às vezes eu pego um paciente, por exemplo, 10, 12 anos, que aí começa a degringolar a função pulmonar. Por quê? Porque não está fazendo o tratamento E corretamente. geralmente é uma faixa de idade que já não adoece tanto, né? Exatamente. Relaxa com o uso das E medicações. não vou usar isso, né? Começa a ser rebelde, não quer usar a Exato. medicação. E aí começa a ter problema de função pulmonar. E é um paciente que começa a perder o limiar de percepção. Então, ele chega no consultório, pergunta, você está em crise hoje? Não, não estou, não. Aí eu vou auscultar, tá sibilando, mas Cheio de sibilando sibilo. muito. Eu falei, você não está percebendo? Esse é o paciente que mais me preocupa. E geralmente é o paciente assim com asma moderada, não é o paciente com asma grave. Por quê? Porque é uma asma moderada que ainda dá para suportar. Ele vai sintoma, né? levando no dia a dia, não trata. Muito adaptativo. Exatamente. Enquanto que o asmático grave é tão incompatível com o dia a dia que ele acaba tendo Cansa. necessidade de se tratar. E ainda nessa história dos sibilos aí do paciente, tem uma coisa que acontece muito, eu pego muito no consultório, até para tranquilizar um pouco as mães que escutarem a gente, a bronquiolite viral aguda, que é uma grande preocupação da nossa vida, que é assim um grande desafio para o pediatra, que se Deus quiser vai começar a ser cada vez menos com as vacinas novas que estão chegando, ela vai cursar com um sibilo. A grande maioria das vezes tem muita secreção e tem um sibilo. Esse bebê, quando ele chia nesse início da vida, isso ainda não é um veredito de que ele vai continuar chiando. Os episódios virais, eles podem predispor a essa hiperreatividade brônquica, mas nem sempre não vai haver essa prolongação de sintomas, né? Você tem pegado isso também, né, pai? Isso, com certeza. É assim, preocupante porque às vezes a pessoa pega uma criança de primeira crise, né? Uma bronquiolite. Clássica, E é né? clássica. E aí, às vezes, já começa um tratamento de prevenção porque ele é um lactente sibilante. Não, ele ainda não entrou nos critérios para tratamento. Agora, uma outra coisa que é importante é que a gente hoje, uma coisa que a gente falou de medicação, mas a gente acabou passando por cima, a gente não usa o brondilatador, famoso, né, o Aerolim, a gente não usa ele em monoterapia. A gente não pode usar ele sozinho. Então, a gente usa ele com corticoide inalatório. O que acontece? Isso é absolutamente por questões de segurança. Se for um paciente que está só tendo crise, ele tem uma crise por ano, ele teve uma bronquiolite, depois ele teve mais uma crise um ano depois, não é um paciente candidato a fazer um tratamento longo. É um paciente que pode utilizar até a medicação sob demanda, né? Mas aí vai ter que ter uma avaliação para isso, com certeza. E a gente tem que lembrar muito de falar da questão ambiente, né? Porque não adianta a gente medicar, a gente organizar tudo, tratou essa criança, se ela for para casa, o papai tá fumando um cigarro eletrônico. A vovó fuma e chega perto dele. Aí, geralmente, quando eu pergunto sobre isso, as mães me trazem, mas fuma lá fora. Gente, a roupa que você foi lá fora fumar, veio para dentro de casa com você. Então, o controle do ambiente é muito importante, né? É o que eu falo, assim, ele fuma lá fora, eu ouço o tempo todo, Exatamente. né? Eu falo assim, olha, existem duas fumaças. Existe a fumaça que sai do cigarro, tudo bem, tá lá fora.
Mas existe a fumaça que sai da respiração do fumante. É. E essa é exalada umas 2 a 3 horas depois de cada cigarro. Se a pessoa fuma de 2 em 2 horas, é O o tempo dia inteiro, todo. O né? tempo todo. E você tocou um assunto importante, que é a questão do cigarro eletrônico. As pessoas acham que o cigarro eletrônico Não não faz está mal. associado a tabagismo passivo. Já Uhum. tem estudos mostrando tabagismo passivo com cigarro eletrônico, Exatamente. tá? Outro gancho que eu queria falar, você falou dos fatores de gravidade de tosse, né? Além de todos que você citou, tosse em recém-nascido. Tosse em recém-nascido é um alerta, sempre tem que ligar um alerta. Frequentemente é porque pai ou mãe estão fumando, Uhum. mas pela gravidade de poder ser uma má formação, tá? Uma má Uhum. formação, às vezes, com refluxo, uma laringomalácia, uma laringotraqueomalácia, vamos dizer, tem que ser investigado. Recém-nascidos não tiveram ainda um tempo de exposição Para para poder desenvolver. ter tosse. Então, Exatamente. tosse em recém-nascido é suspeito. E ainda no fator ambiente, a gente tem que lembrar que não são só os irritativos, né? A gente tem que lembrar do ambiente com mofo. A gente tem que lembrar da proteção de ácaro, porque geralmente montou o quarto lindo quando a criança nasceu e nunca mais lavou a cortina, Não, né? com certeza. Nunca mais tirou o tapete para lavar. Então, quando a gente pede para a galera higienizar, cuidar do ambiente, é porque de fato vai repercutir. É muita coisa que, assim, a gente pega. Eu acho que a gente está numa geração muito imediatista e que quer muito remédio. Quando a gente fala de medida não farmacológica ou de terapia multidisciplinar, a gente encontra uma barreira muito grande da família, né? Então, para mexer com o ambiente, aí eu vou aproveitar e vou linkar em outra coisa, que é a fisioterapia respiratória. Que geralmente graças a Deus, eu não encontro tanta resistência nas famílias quando eu indico. E aqui fica um super abraço para as meninas da fisioterapia respiratória que trabalham comigo. E é muito importante essa associação, né, Patrícia? Não, com certeza. E principalmente nos lactentes sibilantes. Principalmente. Né? O resultado é impressionante. E às vezes a gente consegue passar muito bem da crise, medicando o essencial, e a gente consegue deslizar ali com a fisio mexendo. 2, 3 na semana. Eu tenho uma mãe que me mandou uma mensagem esses dias e falou assim: olha só, por precaução, eu fiz 4 fisioterapias. Ela me deu alta, mas eu vou marcar mais uma vez. É porque quem faz sabe a importância que tem, né? Sabe como que responde. Exatamente. E chega uma hora que a gente está com um arsenal de medicamentos todos, né? Está fazendo medicação, não está respondendo tão bem. Então, assim, o foco no controle do ambiente, porque sempre, às vezes tem um fator. Eu já tive, por exemplo, o perfume da vovó, o cheiro da casa. Eu tive um lactente sibilante que, assim, penei, não estava conseguindo controlar de jeito algum. Os pais não eram fumantes nem nada. Aí, na 8ª consulta, ela me disse assim: a gente mora do lado de uma fábrica de gesso. A minha casa vive com aquele pozinho. Enquanto ela não mudou de casa. Mas aí mudou de casa, acabou. Não, e tem muita gente que traz esse feedback, fala: nossa, Bárbara, o ano passado o inverno foi horrível, mas esse ano a gente foi para uma casa mais arejada, as coisas melhoraram e olha, ele quase não fez. Então, assim, tem uma associação de coisas, tem uma maturidade imunológica, que de fato as crianças vão adoecer menos, é um ambiente controlado, a gente pegou o gap de começar o tratamento, o acompanhamento com o pneumo, a mãe já identifica sinais de gravidade, isso tudo vai repercutir positivamente para essa criança que chia, né? Com certeza. Outra coisa importante ainda pra gente falar, que eu acho ótimo quando eu escuto: existe pneumonia silenciosa, Patrícia? Então, silenciosa não, porque senão ninguém ia desconfiar, Eu acho o máximo essa frase. Mas assim, eu acho que esse nome veio porque a falta de febre, né? Então, a pneumonia que não é típica. Que não é típica, exatamente. Existem algumas bactérias, chamadas bactérias atípicas, que podem causar tosse, mas assim, ninguém suspeita a princípio, num primeiro momento, de uma pneumonia. E aí, quando chega um momento de uma emergência, alguém pedir uma radiografia, assusta com aquela radiografia. Mas não é, assim, esse nome, né, não está muito adequado. A pneumonia, ela tem suas variantes, então tem a normalidade, que é a típica, que é a pneumonia que faz febre, cansaço, tosse, prostração, e aí a gente já sabe o que a gente está sabendo, o que a gente está tratando. E tem as atípicas, que são as pneumonias que vêm com tosse, às vezes com uma frequência aumentada, mas às vezes não, e que a gente na escuta consegue diagnosticar. E aí eu vou pegar para mais um gancho, que diagnóstico de pneumonia é possível ser feito de forma clínica, né? A gente tem que bater nessa tecla, né? Com certeza. Eu acho que assim, isso já vem há muitas décadas, a gente estimulando a questão do diagnóstico clínico. Se disponível, eu acho que não faz mal nenhum se você está numa emergência, você não sabe se seu filho está com pneumonia, ele está assim, com saturação baixa, esforço respiratório. Tem condições de radiografar? Ok. Mas assim, os primeiros sinais, antigamente a gente falava assim, respiração acelerada. Respiração acelerada é um sinal
que chama atenção para pneumonia, mas a gente sabe que bronquiolite e asma também Também aceleram a aumenta. respiração. Então, o que vai chamar mais atenção? Saturação baixa, né? E esforço respiratório. Então, quando você vê as costelinhas entrando, aqui, né, O afundando buraquinho aqui do na fúrpula, pescoço. exatamente, isso são sinais para a gente pensar em pneumonia. Ainda falando sobre os quadros respiratórios, e a gente sabe que a grande maioria deles é de via aérea superior, né? E os fenômenos respiratórios de via aérea superior, eu acho que são responsáveis aí por 90% dos atendimentos pediátricos de urgência, né? Então é a famosa meleca, o catarrento, que escorre. E aí a gente enfrenta uma barreira muito grande quando o assunto é o tratamento, porque a hipermedicação ela acontece. E eu acho que a gente, assim como as outras queixas que eu já trouxe aqui em outros assuntos, a gente medica mais, a gente nem tanto, mas assim, as pessoas medicam mais as queixas maternas do que de fato o que precisa ser medicado. Exatamente. E aí a gente pega uma hiperdose, é muito tipo, ele usou Alegra, ele usou Decongex, ele usou Alectus, ele usou Stamin, ele usou Pergo. Eu tive um caso muito interessante há uns anos atrás. Foi uma menina de uns 2 anos de idade. Chegaram para mim, ela já estava na 3ª ou 4ª semana de tosse e ela já tinha passado por uns 7 ou 8 atendimentos. Ela já tinha tomado um antibiótico, uns descongestionantes, vários antialérgicos, prednisolona umas 2 ou 3 vezes. Ela tinha, enfim, uma série de medicações, sabe? E por fim, 2 ou 3 dias antes da minha consulta, alguém pensou em pneumonia típica Uhum. e entrou com um antibiótico adequado, né? E, e aí ela chegou para mim e o que chamou a atenção, ela estava no colo da mãe e ela chorava e dormia, chorava e dormia. Uhum. E aí a mãe falou assim, olha, ela até tá melhorando, depois que entrou com antibiótico, ela até tá melhorando da tosse, mas eu tô preocupada com o estado geral dela. Uhum. E assim, era iatrogenia. Iatrogenia é o quê? Feito de medicação. Ela estava tomando descongestionante, antialérgico, Sedativo tudo. de tosse. Exatamente. E assim, com um risco, inclusive, não 2 anos, porque ela já come, mas se for uma criança que está na base de leite e você sedar ela, você corre um risco de Aspiração. broncoaspirar, de Uhum. aspirar para o pulmão. Exatamente. Então, o que que eu combinei? Eu falei assim, tira tudo, deixa só um antibiótico e volta daqui a 2 dias, está aqui meu telefone e vamos ver. Voltou absolutamente normal. Então, era medicação. Demais. E a né? gente precisa pensar nisso. Prednisolona, se a gente entrar no PubMed, que é onde a gente Uhum. procura artigo de medicina, né? Você vai ver uma série de artigos falando sobre a agitação com a prednisolona. Insônia. Fica irritado. Uhum. Então, assim, cuidado, gente, né? Não é para usar medicação para uma coisa que vai melhorar em uma semana, É. né? E assim, a gente tem uma das únicas coisas que a gente tem evidência que de fato melhora é a querida, o mantra pediátrico, a lavagem nasal. A lavagem nasal. E eu escutei de uma mãe assim uma vez, só pediatra acredita em lavagem nasal, porque tem uns na internet que falam que a lavagem nasal vai pro ouvido, que dá otite. E eu acho que a gente tem que falar muito que o segredo da lavagem nasal não é fazer pressão, a gente precisa de volume contínuo e de forma leve e devagar. O grande problema é que você pega uma criança de 7, 8 anos que nunca fez lavagem nasal, que a mãe tem medo, o pai tem medo, que alguém falou em algum consultório que é perigoso, que causa Exato. otite. E aí, o que que vai acontecer? Essa menina está apavorada, né? Então, assim, a lavagem nasal, quando necessária e quando bem feita, é maravilhosa. Ela resolve, né? A Ela verdade é que ela resolve, com resolve. certeza. O Se- problema é fazer com a criança, né? Tem A que gente sabe que não é amarrar. fácil, Não né? é fácil. Mas tem coisa que pra mim não é negociável. Sentar na cadeirinha do carro, tomar vacina e lavar o nariz. O básico, a tríade básica de que não dá pra negociar. É todas as idades, né? E aí, quando a gente pega pra falar, além da lavagem nasal que a gente já sabe, a terapia inalatória, lembrando um pouquinho do que a gente falou sobre o prejuízo de qualidade de vida da criança que a gente não trata, a gente tem muita relação de distúrbio do sono com doença respiratória, né? Com certeza. Quando eu ouço assim, alguém falando assim, ela ronca um pouquinho, mas é normal, né? Eu falei, não, ronco não é normal. O ronco não é normal. Num resfriado, ok, né? Você tá com o nariz congestionado, você vai roncar, todo mundo, né? Uhum. Crianças ou adultos. Mas constantemente, o ronco que a gente chama de habitual, não. Tem alguma obstrução a essa passagem de ar. Se ela para de respirar no meio do ronco, é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Então, a gente tem que avaliar o porquê. Pode ser um aumento de adenoides, pode ser uma rinite alérgica, enfim, tem que avaliar, porque enquanto ela está respirando mal durante a noite toda, aquelas horas todas, Uhum. ela está oxigenando mal.
e ela vai tendo alterações no formato da boca, vai tendo alterações no nariz, vai tendo posição anômala dos dentes, vai tendo prejuízo na parte cognitiva. No dia seguinte, Tá ela mais está mais cansada. cansada. Então, tem uma série de coisas, Aí né? começa a história de comportamento, né? Isso tudo está muito relacionado. E aí Exatamente. eu acho que o estreitamento da nossa relação do pediatra, do pneumo e do otorrino, né? Que a gente tem que comunicar os três. E aí muita gente tem muito medo das cirurgias das otorrinos. E eu acho que tem tudo seu momento. E eu acho que sim, ainda são muito bem indicadas. E a gente tem uma rede de cobertura aqui de fora muito boa. Muito bom. A gente consegue Excelente. caminhar muito bem com a galera do otorrino, né? Para É. resolver os nossos Todo BOs. pneumo tem que ter seu otorrino E o fisioterapeuta. Exatamente. De gente, né, ninguém estimação, sem né? fisioterapia. E aí eu acho que o último recado importante assim para ficar é para as famílias perderem esse medo de consultar com o pneumologista, né? E eu acho que quando a gente indica, eu acho que é tudo muito centralizado no pediatra, de que você tem que resolver todos os problemas, mas ninguém é bom em tudo. Exatamente. Eu acho que as subespecialidades são muito bem-vindas no nosso acompanhamento. Assim como a gente já conversou com o gastropediatra aqui, eu acho que o papel do pneumo para conduzir os pacientes respiratórios é, assim, de extrema importância. Até porque a gente não se atualiza em todas as áreas todos os Sim. anos. E o pneumo está lá, se atualizando na área dele, em todos os conceitos. E é muito importante a gente fazer esse vínculo e ter essa relação mais estreita, né, Patrícia? Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho, como pneumologista pediátrica, eu tenho uma ligação também muito grande com gastropediatra. Exatamente, tem Porque muita relação. eventualmente eu tenho um caso de refluxo, né? Algum paciente com alergia à proteína do leite de vaca, enfim. E aí eu tenho que ter essa opinião. Eu não vou saber conduzir tão bem quanto eles, né? Uhum. Então, eu acho que o trabalho multidisciplinar, ele é Muito assim, importante, né? ele só tem a acrescentar, né? Exatamente. Então, gente, eu acho que o nosso tema hoje principal sobre a tosse, eu acho que a gente conseguiu caminhar em todas as temáticas. Alguma consideração? Algo que a gente não falou? Porque eu falo que a tosse é um reflexo de proteção, né? Uma vez eu ouvi uma pediatra falando assim, a tosse é um cão de guarda, né? Um cão de guarda porque assim evita que alguma coisa que está na via aérea superior desça para a via aérea inferior. E a gente sabe que tem agentes, por exemplo, herpes. Herpes na boca é uma coisa assim, é chatinho, dá febre, né? E assim a criança vai ficar babando mais, vai ter febre, vai chorar, vai ter dificuldade para alimentar, mas é autolimitado, daqui a alguns dias melhora. Agora, herpes no pulmão é algo muito preocupante, é Exatamente. devastador. Então, medicação para sedar um sintoma não é bem-vinda. A gente tem que tratar a causa. Exatamente. Então, é não ter medo dos inalatórios, ter medo do corticoide oral. Porque o Exatamente. corticoide inalatório não tem essa preocupação toda, Não. porque, igual você falou, são microdoses inalatórias para depositar e ele vem de forma preventiva. São os dois caminhos. Eu acho que esse é o nosso recado principal, né? Pra gente não ter medo da tosse, mas também ter medo da tosse, dependendo do contexto que ela vier, né? Exatamente. Te agradeço a participação hoje, tá? Que a Imagina. gente leve informação de qualidade aí para essa galera toda. Eu que te agradeço. Doutora, pode mandar áudio?